Gênesis, capítulo de número 5, mas primeiro nós iremos ler Hebreus, capítulo 11, verso de número 5 e 6. Hebreus, capítulo de número 11, verso 5 e verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Amém? Vamos agora para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, verso de número 21. Iremos ler do verso 21 até o verso de número 24. Por favor, capítulo de número 5, verso de número 21. Está escrito assim: e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Amém? Feche os olhos. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estarmos reunidos na Tua presença, de poder glorificar o Teu nome, de poder fazer uso da Tua palavra. Esta ferramenta, este texto, Deus, que de fato é a Tua voz, que de fato é o Senhor, e aqui estamos, ó Deus, para ouvi-lo neste lugar. Pedimos ao Senhor perdão dos nossos erros, principalmente os meus erros. Pedimos perdão das nossas fragilidades, dos nossos pecados, e queremos pedir ao Senhor ajuda, Pai, para que, ao ouvir a Tua palavra, possamos entender com a operação do Teu Espírito. Pai, que assim como Enoque andou com o Senhor, possamos hoje retornarmos ao nosso lar, à nossa casa, a exemplo deste homem, andando contigo, Pai. Para o louvor, para a glória do Teu nome, nós pedimos o Teu Espírito que nos ajude a entender, e não só entender, mas praticar a nossa vida, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, na semana passada, no domingo passado, nós iniciamos aqui na igreja uma série de pregações, de ministrações a respeito dos heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus, ele vem trazendo uma lista longa, uma lista extensa desses homens e o que eles fizeram para estar neste rol, de homens, de heróis da fé. E no domingo passado nós mencionamos a história de Abel, filhos de Adão e Eva. Este homem chamado Abel, que tinha um irmão chamado Caim.
Nós mencionamos no domingo passado que Abel, ele foi um modelo de um culto agradável a Deus, e que Caim, ele se tornou um modelo da atual situação da igreja. Abel é o modelo de quem quer ser um adorador de verdade, e Caim é o modelo de quem quer ou quem é um adorador falso. Nós ministramos na semana passada sobre isso, e hoje nós iremos falar sobre Enoque. Mas antes de falar sobre Enoque, eu preciso trazer para a igreja 2 pontos a títulos de introdução que aguça a nossa curiosidade quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente no capítulo de número 5. 2 pontos que eu quero destacar antes de falar sobre Enoque. Primeiro, é sobre a longevidade descrita no capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 5, por favor, e vamos entender esse primeiro ponto a título de introdução, que muitas vezes aguça a nossa curiosidade. Leia comigo, por favor, o verso de número 4, que está escrito assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. Diga comigo, 800 anos. Agora leia comigo o verso de número 17, no capítulo 5, está escrito assim: foram todos os dias de Maalalel 895 anos. Quantos anos? 895 anos. O verso 27, olhe comigo: e foram todos os dias de Matusalém. Quantos anos Matusalém viveu? 979 anos e morreu. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a longevidade descrita no capítulo 5. Algumas pessoas perguntam: pastor, realmente essas pessoas viveram essa quantidade de tempo, esses anos todos, 800, 600, 700, o mais velho descrito na Bíblia é Matusalém, né? Com 969 anos. Realmente esses homens viveram essa quantidade de tempo? Algumas pessoas vão dizer, escute bem, algumas pessoas vão dizer que a quantidade de tempo, como por exemplo a de Matusalém, de 979 anos, foi uma quantidade de anos de toda a sua família. Toda a sua família reunida daria uma quantidade de 979 anos. Outras teorias, outros teólogos vão dizer que naquela época a contagem de tempo era menor, tanto na contagem de tempo do dia, quanto na contagem de tempo do ano. Os anos eram mais enxutos, eram menor, e por causa disso, e por este motivo, eles viviam com mais tempo. E existe a terceira teoria, que esses homens realmente viveram essa quantidade de tempo. Estudando melhor sobre cada ponto, cada teoria dessa, a maioria dos teólogos confiáveis, eles dizem que realmente que sim, os anos pelos quais estão descritos na palavra de Deus, sim de fato os anos que eles viveram, tendo pouca diferença na questão da contagem de tempo, mas mesmo tirando essa diferença, esses homens sim viveram muito tempo sobre a terra. Então, sobre a longevidade, para você nunca mais esquecer desses homens descritos aqui no início de Gênesis, sim, eles viveram muito tempo na terra. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 que Deus ele vai reduzir os anos do homem, a quantidade de vida do homem por causa do seu pecado. O próprio Cristo vai dizer no livro de Mateus que se Deus não tivesse abreviado o tempo, nenhum homem na terra se salvaria.
Então, de fato, essa longevidade descrita no capítulo 5 é sim a longevidade dos seus dias e dos seus anos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar, a título de introdução, é a negligência. Escute, por favor, que todo mundo faz isso, inclusive eu já fiz muito, e eu quero que você entenda e preste atenção, que o segundo ponto que eu quero trazer é a negligência dos leitores para a genealogia, tendo essa leitura como desnecessária. A maioria das pessoas, inclusive eu já fiz isso muito, quando vai ler a palavra de Deus e que se depara com algum tipo de genealogia na Bíblia, o que a maioria das pessoas fazem? Saltam, folheiam as páginas para frente e não lê aquele texto que ali se encontra. E eu quero mostrar para você que nós não devemos negligenciar. Primeiro, por quê? Primeiro, porque é palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que ali, mesmo sendo uma leitura extensa, uma leitura difícil, uma leitura que na sua mente, na sua cabeça seja desnecessária, você tem que entender que se ela está na Bíblia, ela é palavra de Deus. Segundo lugar, porque eu não devo negligenciar esses textos como genealogia. Em segundo lugar, você não pode negligenciar, porque muitas vezes dentro da genealogia contém pequenas histórias que são valiosas para o nosso ensinamento. A exemplo disso é o texto que nós acabamos de ler, o texto onde fala sobre Enoque. Quem diria ao ler aqui o capítulo 5, que é uma descrição da genealogia de Adão, nós encontramos no meio desta genealogia uma história tão sublime e que vai nos ensinar algo aqui essa noite extraordinário. Você sabe o que vai acontecer ao final deste culto? Nós vamos sair daqui hoje segurando na mão de Deus. Acho que vocês não entenderam, porque poucas pessoas glorificaram. Nós vamos sair daqui essa noite, hoje, em nome de Jesus, até o final deste culto, nós vamos voltar para casa segurando na mão de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos hoje aprender a andar com Deus, assim como Enoque. Quem diria no meio do capítulo 5, onde vem descrevendo a genealogia de Adão, o tempo, a longevidade da família de Adão, nós encontramos uma história tão sublime, uma história que tão enriquecedora para nós. Este é o exemplo que nunca podemos negligenciar. Qualquer vírgula, qualquer ponto, qualquer letra, qualquer palavra, versículo, capítulo descrito na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é palavra de Deus. Nós lemos o texto no capítulo 5 de Gênesis, onde nos conta a história, ou pelo menos nos mostra a história de um homem chamado Enoque. Enoque, nós possuímos pouca, escute bem, nós possuímos pouca informações sobre ele. O que temos a respeito de Enoque é que Enoque, ele foi a 7ª geração de Adão, que Enoque foi filho de Jared e pai de Matusalém. Este Matusalém, o homem mais velho descrito na Bíblia. De acordo com a tradição hebraica denominada Tanash, ela relata que o capítulo 5, verso 22, onde fala sobre Enoque, fala que Deus tomou Enoque para si, porque Deus não queria que Enoque fosse alcançado pelo dilúvio, ou seja, Enoque seria poupado pela ira de Deus. Então, por favor, vamos voltar os olhos ao texto no capítulo 5, por favor, verso de número 24, para nós entendermos aqui algo interessante, em nome de Jesus, para mim começar a pregar. Eu só estou na introdução. Capítulo 5, verso 24. Olha o que o texto está escrito, olha o que Moisés escreve. Moisés escreve assim: andou Enoque com... Quem me escuta, diga amém. Andou Enoque com...
Andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Por quê? Porquanto Deus tomou Deus tomou quem para si? Deus olhou para Enoque, Enoque andava com Deus, e Deus tomou Enoque para quem? Para si. Lá no capítulo 11 de Hebreus, no verso de número 5, vai dizer que Enoque andava com Deus, e Deus translardara. Deus translardou. O que significa translardar? O que significa translardara? Tomou. Ele tirou da terra e conduziu ele até os céus. Enoque, a exemplo de Elias, que também foi translardado. Quem nunca ouviu falar da história daqueles dois homens, um chamado Elias e outro chamado Eliseu, que estavam caminhando e de repente eles foram separados por uma carruagem de fogo. O texto bíblico diz lá no livro dos reis, que Eliseu cai para um lado, Elias cai para o outro, e quando Eliseu olha para Elias, um redemoinho aparece debaixo das suas pernas, e ele é levado até os céus, achado com Deus. A exemplo de Elias, Enoque também foi levado para o Senhor. Só que eu quero que você entenda aqui, que nesse verso de número 24, nós temos duas coisas que o texto fala. Primeiro, o texto fala que Enoque andou com... Eu quero que você me ajude, por favor, a pregar. Vira para o seu irmão e diga: Enoque andou com Deus. Aleluia. Agora diga para ele assim: e Deus tomou para si. Repita comigo: Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Escute bem, eu não quero hoje ministrar ao seu coração a parte onde mostra, onde diz que Deus tomou Enoque para si, porque talvez vai surgir algumas perguntas na sua cabeça, como por exemplo: ele entrou no céu em carne? Outra pergunta pode surgir aqui essa noite, como por exemplo: Enoque está vivo até hoje? Outras perguntas podem vir surgindo, e eu não quero que me deter a esse ponto, que podemos sim discuti-lo em outro tempo, em outro determinado tempo, mas eu quero hoje que você desague, eu quero que você hoje mergulhe nesse ponto aqui comigo. Enoque andou com Deus, e o meu desejo, a minha vontade é, como eu disse a princípio, que nós saiamos daqui com as mãos seguradas nas mãos de Deus e dizendo: Senhor, a partir de hoje eu quero andar com o Senhor. A partir de hoje eu quero andar como exemplo de Enoque, eu quero viver para o Senhor. Digam amém. Nestes dois versos nós não encontramos nada que mostre quais eram as atitudes que Enoque tinha para ser premiado com o não experimentar da morte. A Bíblia não mostra que atitude Enoque tinha. A Bíblia não fala quais eram as palavras que ele fazia nas suas orações. A Bíblia não mostra quais eram os louvores que ele cantava. A Bíblia não mostra quais eram as roupas que ele vestia. Nós não temos nenhum indício. Nós não temos absolutamente nada na Bíblia que reflita ou que refere a atitudes de Enoque, para que ele possa receber este presente. Que presente? De não experimentar a morte, de chegar até Deus, de Deus o tomar para si. Nós não temos referência nenhuma de quais eram as suas atitudes. A única referência bíblica que nós temos é aquela que está descrita em Hebreus. E qual é a referência bíblica descrita em Hebreus relacionada a Enoque? A referência era que Enoque tinha fé. A sua fé é que chamou a atenção de Enoque. É tanto que o autor aos Hebreus vai dizer assim: olha, é impossível alguém se aproximar-se de Deus se não for pela fé. É impossível agradarmos a Deus se não utilizarmos a nossa fé. As atitudes que Enoque tomou
para agradar a Deus, nós não temos, nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que Enoque teve fé. Digam amém. Então perceba, eu quero que a igreja entenda que se nós não temos nenhum texto falando quais eram as atitudes que Enoque teve, mas nós temos em todo o corpo da Bíblia, em toda a luz das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós temos aqui um padrão, nós temos aqui um modelo pelo qual eu e você temos que ter, para que possamos também andar com Deus, assim como Enoque andou. Digam amém. Então escute, eu quero apresentar para vocês 2 pontos de como eu e você temos que andar com Deus. O primeiro ponto, à luz das Escrituras, a primeira maneira que nós temos que ter, o primeiro modelo, a primeira atitude, o primeiro ponto que nós temos que entender para que possamos andar com Deus, em primeiro lugar, nós temos que ter uma linguagem celestial. Deixa eu repetir. Em primeiro lugar, nós temos que ter uma linguagem celestial. Amém? Vamos ler um texto bíblico, por favor. Não precisa abrir, só me acompanhe. Efésios capítulo 4, verso 29. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação e dar graças a Deus àqueles que ouvem. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 3 e verso 4. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos, nem a torpeza, nem a parvoice, ou seja, as conversas tolas, nem as chocarrices, que não convém, antes dê graças a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 8, está escrito assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Qual é o primeiro ponto que eu quero que você entenda para que você possa andar com Deus? É ter uma linguagem celestial. E o texto que nós acabamos de ler é um texto onde o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, ensinando a igreja de Colosso e consequentemente ensinando para nós aqui essa noite que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós falamos tão somente aquilo que o nosso coração está cheio. Eu digo isso porque alguns meses atrás 2 amigos nossos foram viajar até a cidade de Belo Horizonte. Ele veio da cidade de Teresina, dormiu na casa de um amigo nosso. Ele dormiu na casa deste amigo e pegaram o avião pelas 6h30 da manhã aqui em Montes Claros, foram de avião até Belo Horizonte. De Belo Horizonte eles pegaram um ônibus, foram até a cidade do qual eles iam, fizeram lá o trabalho que deveriam ser feito, dormiram na casa de um colega. No outro dia pegou o avião, retornou para cá, para Montes Claros, e voltaram aqui para a casa do amigo. Eu cheguei lá na parte da tarde para conversar com eles, e quando eu cheguei lá para conversar com eles, um desses amigos que veio de longe, me chamou no canto e falou assim, ó: eu não estou aguentando mais fulano. E eu disse assim, mas por quê? Ele disse assim, ó: ele só fica falando de trabalho.
Eu vim para cá ontem à noite, ele falou de trabalho. Nós viajamos no avião falando de trabalho. Nós chegamos no lugar, ele falando de trabalho. Era 3 horas da manhã, eu cansado, fadigado, e a boca dele só falava de trabalho. Eu estou até agora aqui na casa dele com vontade de ir embora. Por quê? Porque ele só fala do seu trabalho. E nós fomos conversar com ele, e ele chorou. Sabe por que ele chorou? Porque nós citamos um texto da Bíblia, e o texto dizia assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. O coração dele estava tão cheio, o coração dele estava tão dominado pelo trabalho, a cabeça dele, o coração dele, a alma dele estava tão dominada pelo trabalho, que dentre todos esses minutos e horas que este outro colega esteve com ele, ele não citou nada de Deus, ele não falou nada do Pai, ele não mencionou nada das Escrituras, ele não louvou um hino ao Senhor, ele não disse, não deu um tipo de testemunho. Por quê? Porque o seu coração estava cheio, e por causa desse motivo, a sua boca só falou sobre o trabalho. Eu estou falando de um exemplo que é também o cotidiano de muitas pessoas. Nós estamos em um tempo onde as pessoas não pensam em Deus. Nós estamos em um tempo onde as pessoas não andam com Deus, porque quem anda com Deus fala de Deus. Essa era a hora de você dar glória. Quem anda com Deus canta músicas a Deus. Quem anda com Deus fala com Deus. Quem anda com Deus, ele tem Bíblia no seu coração. Quem anda com Deus, ele vive uma vida voltada para o Senhor. Ele pode estar no trabalho, mas a sua mente está voltada nos céus. E só que o apóstolo Paulo está advertindo a igreja a terem cuidado com a sua fala. Ele vai advertir a igreja a não usar palavras torpes. Aqui a palavra torpe no original, que é saplos, significa podre, sem proveito. Nós estamos em um período onde as pessoas, elas passam 24 horas do seu dia falando palavras torpes. E o que é palavras torpes? É palavras sem proveito, é palavras podres, é palavras de destruição. O apóstolo Paulo diz: quando você for falar alguma coisa, diga palavras que edificam, ou se não é uma palavra que edifica alguém, diga palavras que glorificam o nome do Senhor. Você quer que eu te fale um negócio? Existem pessoas, cristãos, que eu tenho medo de conversar com eles, porque têm a cabeça tão maliciosa, que qualquer palavra de duplo sentido, ele leva para o lado pornográfico, sexual. Mas por quê? Sabe por quê? Porque ele está com o coração totalmente vertido ou cheio desta sexualidade. E infelizmente eu comecei a frase dizendo: existe alguns cristãos que eu tenho medo de falar. Não foi isso que eu disse? E olha que loucura que eu estou falando que eu tenho medo de conversar com alguns cristãos. Eu não estou falando que eu tenho medo de conversar com um satanista, com medo de conversar com um mundano, com um promíscuo. Eu comecei a frase dizendo: eu tenho medo de conversar com cristãos. Quando eu me deparo com um cristão que ele não fala de Deus, ele não menciona Deus, ele não respira Deus, ele não canta Deus, ele não exalta Deus, ele não faz sequer algum questionamento, alguma referência aos céus, eu tenho absoluta certeza, à luz das Escrituras, que ele não anda com Deus. Porque quem anda com Deus fala dele, quem anda com Deus glorifica Ele. A minha boca, o texto bíblico diz que ela serve tanto para amaldiçoar como para abençoar, né? Aí as pessoas usam esse texto errado, mas deixa para outro assunto. A minha boca, ela não é para proferir nenhum tipo de maldição. A minha boca é para proferir glórias ao nome dos céus.
ao Deus dos céus. E eu pergunto para você: existe alguém que consegue glorificar a Deus sem Ele? A resposta é taxativo: não. A Bíblia diz que só dá glórias a Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Eu não estou falando daquele glória a Deus como a exemplo, quer ver? Dá glória a Deus aí, irmãos. Dá glória a Deus aí, irmãos. Diga glória a Deus. Eu estou pedindo, não estou? Então tem pessoas que dão glórias a Deus porque eu estou pedindo. Eu estou falando glória a Deus é aquele quando você está lavando as vasilhas, está cantando ao Senhor. Você está lá no trabalho, está glorificando a Deus. Está lavando o banheiro, a privada do banheiro, está lá de joelhos, esfregando, brilhando lá a privada, mas está glórias ao Senhor. Está lavando o quintal, está lavando a casa, está trabalhando, mas o pensamento está em Deus, a palavra está em Deus, o olhar está em Deus. Meu irmão, você tem Deus e você anda com Deus. Porque quem tem Deus, quem anda com Deus, a exemplo de Enoque, ele tem uma linguagem celestial, é gostoso de falar com ele, é bom conversar com ele, a gente passa horas e nem vê a horas passar, por quê? Porque estamos falando de Deus, estamos mencionando Deus, estamos falando referência a Deus, e o nosso coração se enche de alegria. Mas em contrapartida não existe nada pior do que estar perto de uma pessoa que não tem Deus, que não menciona Deus. Por quê? Porque não anda com o Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar é uma linguagem celestial. Segundo ponto que eu quero destacar é o entendimento celestial. Qual é o segundo ponto? Entendimento celestial. Eu já expliquei e já preguei aqui na igreja diversas vezes sobre ter uma mentalidade cristã. O que é ter uma mentalidade cristã? É entender a Bíblia, é entender a palavra de Deus. Existe um teólogo muito famoso que diz assim, crer é também, alguém sabe? Crer é também pensar. A fé em Cristo, ela não pode ser cega. Apesar que eu não estou vendo Cristo aqui, mas a minha fé, ela está pautada e baseada nas Escrituras. O que quer dizer? O que quer dizer é que todo cristão, se quer ser realmente um cristão abençoado e verdadeiro, ele tem que ter entendimento bíblico. E é por causa disso, escute-me por favor, que é por causa disso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo nos nossos dias, na igreja atual. Um monte de gente que quando vai cantar, ele canta tão somente músicas antropocêntricas. É sabor de mel, a sua vitória vai chegar, a prova acabou. São músicas que só adoram e centralizam o homem. São louvores que quer que Deus haja em mim, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Eles só cantam louvores e músicas onde o homem está no centro, onde Deus age em favor do homem. Essa é a igreja que se diz estar adorando a Deus, que se diz ser cristã. Nós estamos em um período onde os pastores têm tomado os púlpitos e têm pregado uma mensagem de autoajuda, ministrado uma palavra que massageia o ego da igreja. Muitas vezes não prega sobre pecado, muitas vezes não prega sobre inferno, muitas vezes não prega sobre conserto e sobre santidade. Por quê? Porque se pregar sobre santidade, sobre pecado, a igreja diminui. E se eu pregar sobre santidade, a igreja vai diminuir. Então eu tenho que pregar sobre carro, eu tenho que falar sobre prosperidade, eu tenho que falar de bom emprego, porque senão a igreja, aí sim a igreja vai encher. Este são o modelo de pastores que nós estamos tendo nos nossos púlpitos. Uma igreja mal criada, uma igreja infantil,
que se o pastor chamar-lhe a atenção, ele faz bico, ele emburra, ele quer sair, ele quer desviar e botar a culpa na igreja. Nós estamos em um tempo onde a igreja é uma igreja mimada, que não consegue passar por nenhum tipo de vento de prova, não consegue resolver nenhum tipo de conflito, seja ele interno ou externo. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não têm andado mais com Deus. Porque quem anda com Deus, ele tem um entendimento celestial. Os louvores louvores que exaltam o Senhor. A pregação, gostou não, é Bíblia do mesmo jeito. Você quer? Então receba a bênção da palavra de Deus. Você quer ser próspero? Então receba a palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Seja curado primeiro das suas feridas internas. Seja curado primeiramente espiritualmente falando. E se Deus quiser, na sua misericórdia e graça, te enriquecer, te dar casa, te dar carro, louvado seja o nome dele. Mas se ele não quiser te dar, ele já deu o maior presente, que foi lá na cruz do Calvário, e é por causa disso que nós estamos aqui para adorá-lo. Este deve ser o entendimento. Uma igreja sã, uma igreja adulta, uma igreja correta. E quando é uma igreja sã, uma igreja adulta, uma igreja amadurecida, é uma igreja que tem a Bíblia, e quando houver uma repreensão, abaixa a cabeça e diz: Senhor, eu estou aqui para aprender a tua palavra. Temos que ter entendimento, temos que ter compreensão, temos que conhecer Deus, andar com Deus. E se não andamos com Deus, como vamos conhecê-lo? Como vamos praticar sua palavra? Como vamos ser uma igreja gloriosa? Como vamos ser uma igreja adoradora? Como eu, pastor Vinícius, irei ministrar uma palavra sadia? Como eu irei pregar uma palavra vívida, uma palavra poderosa, alvissareira aos vossos corações, se eu não estou perto daquele que dá vida? Como eu posso trazer algo para vocês se eu estou vazio? Eu posso me encher de teologia, eu posso me encher de artigos do direito penal, civil, constitucional e do direito que tiver no Brasil, e trazer para vocês. Eu posso encher a cabeça de vocês, mas vocês nunca vão ter vida. Vocês vão só ter vida, sabe quando? O dia que eu me encurvar diante de Deus e aprender da sua palavra e trazer Bíblia ao seu coração. Este deve ser o entendimento daquelas pessoas que andam com Deus. Amém? Por favor, vamos ver um negócio muito interessante. Capítulo 28 de Gênesis, por favor. Já vou finalizar. Capítulo 28 de Gênesis. Versículo 10. Quem encontrou, diga amém. A leitura é longa, viu? Até o 21, mas vai ser necessário para você entender. Está escrito assim: Partiu, pois, Jacó de Becerba e foi para Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou naquele lugar. E sonhou. E o que ele sonhou? Eis que uma escada estava posta na onde? Na terra, cujo topo tocava na onde? Nos céus. E o que acontecia? E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quem está me acompanhando, diga amém.
e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenha falado. Olha, escute, olhe para mim. Jacó está fugindo do seu irmão. Ele acabou de enganar o seu irmão. Quando ele está fugindo do seu irmão, que ele está indo para a cidade de Aram-Padã, e anoitece, ele pega uma pedra aquecida pelo sol, coloca num canto e deita sobre ela, fazendo um travesseiro. Quando ele está dormindo, Deus dá para ele uma visão, e a visão que ele tem é de uma escada que toca nos céus até a terra, e anjos de Deus subia e descia. Deus virou para Jacó e diz assim: eu sou contigo e te prosperarei. Diga amém. Continue a ler o texto, por favor. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não, repita comigo, e eu, mais forte, e eu, mais forte, e eu não sabia. Amém. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite nela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto. Escute, olhe para mim. Jacó, ele vai fazer um voto, e esse voto que Jacó faz é um voto de quem não conhece Deus. O que ele acabou de dizer? Que ele viu Deus, e quando ele viu Deus, ele falou assim: Deus está aqui e eu não. Ele andava com Deus? Ele vivia com Deus? Ele tinha experiência com Deus? Não. Por quê? Porque ele acabou de enganar o seu pai, ele acabou de ouvir a astúcia da sua mãe, ele acabou enganando o seu irmão, ele está fugindo para não morrer. Quando ele vê Deus, ele fala assim: Deus está aqui e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Em homenagem, ele faz uma coluna em adoração, só que ele vai fazer um voto, e o voto que ele vai fazer é um voto de uma pessoa que não conhece Deus. Escute, leia comigo, olha o voto que Jacó faz com Deus: se Deus for comigo, e se me guardar nesta viagem que faço, e se me der pão, e se me der vestes para vestir, e se eu voltar em paz à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Isto aqui, este voto que ele acabou de fazer, é um exemplo de uma pessoa que não tem entendimento celestial. Isso aqui é um voto de uma pessoa que não anda com Deus, é o voto de uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. O que é, pastor? É a pessoa que não tem relacionamento com Deus, que não anda com Deus, ele só vai servir Deus se Deus dá para ele alguma coisa. Ele só anda com Deus se Deus for com ele. Esse é o entendimento de uma pessoa que não conhece Deus. Esse é o entendimento de uma pessoa que não compreende as Escrituras.
Esse é o entendimento de uma pessoa que é menino na fé. Esse é o entendimento de uma pessoa que não sabe, não tem relacionamento, que não anda com o Pai. Porque uma pessoa que anda, que diz isso, que só vai servir Deus se Deus fazer, é absolutamente um neófito na fé. Ele só faz se Deus agir, ele só faz se Deus manifestar, ele só serve se Deus abrir a porta. E quantas pessoas dentro da igreja que estão assim? Estão aqui à procura de uma bênção, estão aqui só por causa da probabilidade de uma porta ser aberta, estão aqui pelo simples fato de que pode receber algo, a qualquer momento ele pode ser alcançado por alguma coisa. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão. Você não anda com Deus, porque quem anda com Deus, você sabe o que ele diz? Ele não diz isso aqui: se Deus fizer, eu vou servir Ele. Não. Você sabe o que quem anda com Deus fala? Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e o campo não produzam mantimentos, ainda que a ovelha malhada seja arrebatada dos currais, e não haja gado, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, aleluia, e exultarei ao Deus da minha salvação. Se Deus fizer, eu vou servi-lo. Se Deus curar, eu vou servi-lo. E se não curar, servi-lo-ei do mesmo jeito e da mesma maneira. Quem anda com Ele, não importa se as bênçãos que Ele pode dar, quem anda com Ele sente simplesmente o prazer de estar segurando na mão dEle. Quem anda com Deus é apaixonado por Ele. Só que esse amor tem se acabado. As pessoas não querem fazer mais a obra do Senhor. As pessoas não querem orar mais de madrugada. As pessoas não querem mais jejuar. As pessoas enfrentam qualquer coisa para ir para uma festa, mas se chuviscar, ele não vem para a igreja. As pessoas hoje fazem de tudo para obter o trabalho, mas não fazem nada para obter Deus. As pessoas estão voltadas tão para o seu mundo, mas que não quer olhar para o mundo de Deus. Estão tão apaixonadas pelos presentes que o mundo propõe, e não quer ser apaixonado por aquele que fez tudo, que fez os céus e a terra. Nós estamos em um período onde as pessoas não amam, não desejam, não quer, não se relaciona, não anda, não olha para Deus. Esse é o tipo de igrejas que eu tenho pregado aqui nesse Montes Claros e Brasil. É o tipo de mensagem de membresia que temos visto e sido amplo, tem sido grande. Esta é a perspectiva da igreja evangélica brasileira. Um povo sem Deus. Tem Deus na placa, tem Deus na carteirinha, tem Deus escrito nas páginas bíblicas, mas não tem Deus no seu coração, não anda com Deus, não tem entendimento a Deus, não entende que o irmão é pecador e que ele pode a qualquer momento pisar no seu calo, e quando pisa, quer massacrá-lo de qualquer forma. Não entende que o pastor pode errar, e que se errar, ele é jogado na pior das latrinas. Não entende que uma igreja é composta de gente, de pessoas humanas, pecadoras, que a qualquer momento pode fraquejar, e que se fraquejar, não é porque você é melhor do que ela, não, você tem que estender a mão. Mas hoje a igreja pisa. E por que pisa? Porque não anda com Deus, está olhando só para o seu umbigo, olhando só para o seu nariz e vivendo somente no seu mundo. Mas quem anda com Deus, ele tem entendimento de Deus, ele deseja Deus,
E eu finalizo dizendo: ame Deus. Deixa eu corrigir aqui a frase. Eu finalizo dizendo: volte a amar a Deus. Eu finalizo dizendo: volte a amar a Deus. Os braços de Deus ainda continuam para te segurar na sua mão e te conduzir nos seus caminhos. Amém. Fique de pé, por favor.